Capítulo 71. Por nossa própria vontade. Aravel, inverno, ano 3081 após a perdição. Kalen se encostou nas escamas de Valeris, a chuva caindo tão forte que quase se transformava em neblina. A cada batida das asas do dragão, uma vibração percorria o corpo de Kalen. Se não fosse pelo calor da centelha que o atravessava, ele não tinha dúvidas de que seus dentes estariam batendo e suas mãos tremendo. Os meses vieram e se foram, o final da primavera dando lugar ao verão e depois ao inverno, e durante todo esse tempo, tudo que Kalen fizera, dia e noite, era praticar e treinar. Ao se aproximarem da entrada do vale, Kalen estendeu sua mente para a de Valeris, unindo-os como Shora o ensinara, em vez de deixá-los se posicionarem à deriva. A sensação foi instantânea. O mundo ao seu redor se tornou mais nítido. O ar ficou fresco, a brisa da chuva quebrando nas escamas de Valeris preenchendo suas narinas. Uma vibração ressoou por seus corpos enquanto o vento batia com força em suas escamas. Eles eram um só. Sem hesitação. Eles dobraram as asas, caindo, antes de abri-las novamente ao toque de uma forte corrente de ar. Rasgaram o céu em direção ao vale tão rápido que Kalen teve que fechar os próprios olhos e confiar apenas na visão de Valeris. O vale era formado por paredões rochosos que se projetavam como dentes irregulares, com um rio caudaloso correndo centenas de metros abaixo. Kalen e Valeris inclinaram as asas para voarem paralelamente à face serrilhada do penhasco, colados à rocha enquanto ela se projetava e recuava. Mantiveram-se o mais próximos possível sem colidir. Era isso que Shora lhes havia pedido. Controle, Kalen. Você deve voar até que seja tão fácil quanto respirar. Até que Valeris consiga virar e se mover mais rápido do que seu coração consegue bater. A chuva caía torrencialmente sobre eles, o vento os puxando para a esquerda e para a direita, empurrando-os para mais perto do penhasco antes de os afastar. Enquanto se moviam, Kalen podia sentir o fogo dentro de Valeris, a necessidade primordial de voar. Havia algo no âmago do dragão que ansiava por ultrapassar todos os limites, romper todas as barreiras. Uma sensação de formigamento percorreu o fundo de sua mente, e Valeris reagiu num instante, movendo-se no ar enquanto uma lança de pedra se estilhaçava contra a rocha ao lado deles. Mais 4 lanças cortaram a chuva, uma delas passando raspando pela cabeça de Kalen. Trocar de lado. Valéria soltou um rugido e estalou as asas, girando no ar para evitar mais lanças de pedra antes de despencar e varrer a face rochosa do lado oposto do vale. Uma luz cintilava em um penhasco na lateral do cânion de onde acabavam de vir. Kalen e Valeris se afastaram da parede rochosa, a pressão aumentando dentro deles, a fúria crescendo. Uma coluna furiosa de fogo de dragão jorrou, iluminando o vale e consumindo a chuva de esferas de gelo que havia sido lançada em sua direção. A partir dali, eles avançaram rapidamente, executando uma miríade de manobras aéreas que lhes haviam sido treinadas exaustivamente nos últimos meses. Subiram, rolaram e desceram, realizando giros invertidos para trás e mergulhando em direção ao rio abaixo a velocidades mortais. Ao contornarem um penhasco irregular e se aproximarem do fim do vale, um enorme planalto surgiu à vista, a próxima seção. Shora havia dito a Kalen e Valeris que, em batalha, eles sempre seriam mais fortes juntos. A força deles residia no vínculo. As únicas vezes em que ela dissera que deveriam se separar eram quando a área a que precisavam chegar era pequena demais para Valeris, ou se Valeris estivesse muito vulnerável ou com grande probabilidade de causar danos colaterais inaceitáveis. Essa missão era exatamente essa situação. Através dos olhos de Valeris, Kalen podia ver Tarmon, Vaeril e Eric esperando no planalto. Atara, Arken, Aezon, Shora e Azils estavam ao redor deles, com as armas em punho. Conforme Valeris se aproximava, Kalen respirou fundo, preparando-se. O dragão mergulhou rente ao chão, ganhando velocidade, então abriu as asas, captou o ar e alçou voo, rasgando o céu como uma flecha. Shora havia ensinado a Kalen diversas técnicas de mergulho, mas a que usariam hoje era a catapulta. Ao se aproximarem do platô, Valeris inclinou-se para cima e Kalen puxou fios de ar, empurrando para trás, como se desejasse que as escamas do dragão soltassem. Seu estômago revirou com a sensação de queda, o medo consumindo. Mas ele afastou o medo e abriu os fios como um dossel atrás de si. O vento forte atrás de Kalen se chocou contra o dossel de ar e o lançou para frente. Kalen se movia a uma velocidade tão grande que seus olhos lacrimejavam e seus ossos tremiam. Ele fortaleceu seu corpo com terra e espírito enquanto sobrevoava a borda do platô, com Eric, Vaeril e Tarmon abaixo dele. Envolveu-se em fios de ar, diminuindo a velocidade da queda o suficiente para não quebrar nenhum osso. Frações de segundo antes de seus pés tocarem o platô,
Kalen impulsionou-se para baixo com seus fios de ar, sentiu a pedra branca rachar sob seus pés ao aterrissar e liberou um arco de ar, aproveitando o impulso para direcioná-lo a Aeson, Shora, Atara, Arken e Azils. O arco atingiu Arken no peito, erguendo-o do chão. Aeson e Atara saltaram por cima dele, enquanto Shora o dividiu com seus próprios fios, e Azils o enfrentou de frente sem hesitar. Kalen cambaleou para frente, tentando manter o equilíbrio. Ele ainda estava aprimorando seus pousos. Em questão de segundos, Tarmon, Vaeril e Eric estavam ao seu lado, armas em punho. Eles se uniram firmemente. Essa foi a melhor até agora, disse Eric, apontando com a cabeça para uma série de grandes rachaduras na pedra onde Kalen havia errado seus pousos anteriormente. Concentração! Rugiu Tarmon enquanto Aeson e os outros atacavam. Kalen desviou-se de um golpe da lâmina élfica curva de Atara, recuando bruscamente quando uma das espadas de Aeson quase lhe atravessou o abdômen. Aeson lançou sua segunda lâmina em direção à cabeça de Kalen, mas Eric bloqueou o golpe, desviando a lâmina do pai e acertando Aeson no queixo com o pomo da espada. O sorriso desapareceu imediatamente do rosto de Eric quando Shora girou para o lado de fora e lançou uma bola de ar nas pernas de Eric, derrubando-o. Eles se moviam assim, percorrendo a plataforma, trocando golpes sem parar, sem se conterem além de desferir golpes mortais. O zumbido da centelha reverberava no ar. Conforme o aço colidia, também colidiam fios de fogo, ar e espírito. Kalen e Vaeril fizeram tudo o que puderam para conter o ataque que vinha de Azils e da Rakina. Atara insistiu que, se fossem marchar para a guerra, deveriam treinar como se ela já tivesse começado. Eles tinham muitos curandeiros e qualquer ferimento poderia ser tratado. Kalen soltou um suspiro quando a lâmina de Atara cortou a carne de seu antebraço esquerdo, mas prosseguiu, movendo-se através das formas de Svidaria. Ele forçou Atara a recuar, alternando entre lobo ivante, tempestade furiosa e dragão atacante, com o coração acelerado. Ele nunca havia sequer arranhado Atara. A elfa era ainda mais rápida que Aeson. Mas ali, no platô, enquanto sua espada colidia com a dela, ele sentiu Valeris o impulsionando para frente, sentiu a fúria familiar do dragão queimando dentro dele. Sua mente se concentrou em uma única coisa, as vibrações de cada golpe sacudindo seus braços. Ele ergueu a espada, interceptando a lâmina de Atara em seu arco descendente. Em contra-ataque, Kalen moveu a espada para trás, cruzando o corpo, na esperança de atingir a elfa no peito. Mas Atara foi rápida demais. Seus pés se moveram num borrão enquanto ela se inclinava para trás, esquivando-se do golpe, e brandiu sua própria lâmina de forma que a ponta cortasse o queixo de Kalen. O aço ardeu como fogo. Kalen se apoiou no pé de trás, e em seguida, avançou, ignorando a dor. Ele impulsionou sua lâmina para frente, mas só encontrou o ar quando Atara se esquivou com facilidade. Ele se virou para reatacar, mas encontrou o enorme corpo de Azils vindo em sua direção. Kalen teve apenas um segundo para entender o que estava acontecendo antes que o Jotnar levantasse o pé e chutasse. Kalen arrastou fios de terra e espírito para dentro de seus ossos. Ele ergueu o braço, usando fios de ar para formar um escudo entre si e Azils. O pé do Jotnar chocou-se contra o escudo de ar com a força de um touro enfurecido, lançando Kalen para trás e tirando o ar de seus pulmões. Ao atingir a pedra, Kalen rolou para trás, apoiando-se nos pés. Seus pulmões se enchiam de ar, buscando o ar com sede. Tentou mover o braço esquerdo, mas este pendia inerte ao lado do corpo, a dor lancinante. Antes que pudesse pensar, a sensação da centelha o percorreu, e raios de eletricidade dispararam em sua direção, vindos de Atara, Aeson e Shora. Instintivamente, Kalen absorveu a mente de Valeris, a fúria do dragão irrompendo através da ligação. Ele puxou fios de fogo, espírito e ar, entrelaçando-os e envolvendo-se em uma esfera como Therion havia ensinado, uma esfera de proteção. A energia drenada consumiu Kalen assim que os arcos de relâmpago colidiram com a esfera de proteção, que absorveu a energia de seu corpo para se alimentar. Kalen ajoelhou-se, controlando a respiração, tentando se concentrar apenas na ligação, a voz de Shora ecoando em sua mente. A ligação é a sua força. Undralade não apenas extrai a centelha através de si mesmo, mas também através do dragão ao qual está ligado. É isso que torna os Dralade tão poderosos na centelha. A fonte de força da qual você extrai é muito maior do que a maioria dos magos pode sonhar. Kalen cerrou os dentes, rangendo-os, a centelha queimando em seu corpo. Uma rajada de vento o envolveu quando Valeris desceu, pousando na plataforma atrás dele. Juntos, Kalen e Valeris soltaram um rugido estrondoso de desafio, o poder pulsando em suas almas compartilhadas, crepitando sobre a pele e as escamas. Enxergando através de Valeris, Kalen olhou para si mesmo.
Raios de luz púrpura incandescente emanavam de seus olhos, o brilho refletindo na chuva torrencial ao seu redor. Do outro lado do planalto, Tarmon estava caído, e Eric e Vairil estavam de costas um para o outro, com Arken e Azil se aproximando de cada lado. Enquanto isso, arcos de relâmpagos de Atara, Shora e Aezon atingiam a centelha protetora de Kalen, ondulando sobre sua superfície. Ele podia sentir a fúria de Valeres crescendo, incitando-o a se levantar, exigindo que revidasse. Dragões são fogo e fúria. Kalen podia ouvir Shora dizendo em sua mente. Em batalha, nunca lute contra a fúria de Valeres, alimente-se dela. Kalen se entregou completamente à centelha, deixando arder com a raiva de Valeres, queimando em suas veias como fogo derretido. Ao fazer isso, cerrou os dentes e se ergueu com dificuldade. Dralei de Eni-Aldrir. Kalen enviou um pulso de espírito através de sua proteção, expandindo-se para fora. Através dos olhos de Valeres, ele observou o espírito pulsar através dos arcos de relâmpago, fazendo Aezon e Atara cambalearem para trás e soltarem a centelha. Continue insistindo. Só Shora permaneceu. Ela estava sentada na cadeira de rodas, o rosto contorcido em concentração, a centelha pulsando dela em ondas de energia. Um aviso de Valeres passou pela cabeça de Kalen. Mais raios atingiram a centelha protetora de Kalen. Ele gritou, caindo de joelhos enquanto a proteção drenava a energia de seus ossos para neutralizar o novo ataque. Aezon e Atara haviam se reunido a Shora, junto com Azils, enquanto Arken permanecia observando. Kalen estremeceu, seu corpo convulsionando com o esforço de manter a proteção no lugar, seus pulmões buscando ar desesperadamente. A centelha se acendeu em suas veias, uma dor lancinante o atravessando. Rendam-se! Rugiu Aezon. Kalen cerrou os dentes, fechou os olhos e se afastou ainda mais da centelha, ignorando a dor que gritava de dentro dele. Kalen! Ceda! Não! Rosnou Kalen entre dentes cerrados. A dor aumentou a tal ponto que parecia que seu corpo havia sido esvaziado e preenchido em chamas. À medida que a agonia se intensificava, Kalen se lembrou do que Vairil havia dito há tanto tempo em Drifaen. Quando você estende a mão para a centelha, você abre uma porta. Quanto mais tempo essa porta permanecer aberta, mais centelha poderá fluir. Deixe-a aberta por muito tempo. O elfo conjurou fogo, e as lâminas de grama se desintegraram em pó carbonizado em suas mãos. Se você é novo na centelha, muitas vezes simplesmente perderá a consciência antes de chegar a esse ponto. Mas, uma vez que você esteja forte o suficiente para conter mais dela, o perigo aumenta. À medida que a drenagem o afeta cada vez menos, o risco de se esgotar aumenta. A centelha não hesitará em consumir sua alma. Num instante, a fúria de Valeres transformou-se em medo gélido ao pensar nas palavras de Vairil. O medo do dragão dominou Kalen, arrastando os últimos vestígios de força de seu corpo. Ele soltou a centelha, desabando sobre a pedra branca. Rolou de costas, oscilando entre a consciência e a inconsciência enquanto a chuva fria batia contra seu rosto. Sentiu o focinho de Valeres pressionando suas costelas, um ronronar baixo na garganta do dragão. Uma mão repousou em seu peito, e ele sentiu fios da centelha percorrendo seu corpo, aliviando a dor. Um calor se espalhou por ele e sua visão se acalmou. Azils ajoelhou-se sobre ele, com um sorriso compassivo no rosto. Kalen tentou se levantar, mas arquejou quando uma fisgada o atingiu no braço esquerdo. Com a dor lancinante da centelha queimando por completo, ele havia se esquecido do chute de Azils. Acho que deslocou de novo. Peço desculpas, Kalen Brier. Azils entrelaçou fios de cada elemento no braço de Kalen e então empurrou. Porra! Gritou Kalen, sentindo o braço voltar ao lugar. Ele deixou a cabeça cair contra a pedra, ofegante. Não se desculpe pela imprudência dele, Azils. Atara estava atrás de Azils, de braços cruzados, com os cabelos grudados no rosto pela chuva. Kalen lançou um olhar furioso para o elfo. Soltou um suspiro e, em seguida, ergueu-se com dificuldade, ainda com a espada em punho. Azils tentou ajudá-lo a se levantar, mas Kalen afastou a mão do Jotnar, erguendo-se sozinho, para grande desconforto do seu corpo. Eric estava sentado no chão a poucos metros de distância, um dos curandeiros élficos cuidando de um ferimento em seu braço. Tarmon e Vairil estavam de pé, mas Kalen percebeu pelas expressões em seus rostos que também haviam apanhado bastante. Kalen também avistou Valdrin sentado no topo de uma rocha do outro lado do platô, observando, como sempre fazia. Vocês foram imprudentes e estúpidos, disse Atara, cruzando os braços. Se fossemos Eltoar, Lina ou Jormun, se fossemos qualquer um deles, vocês estariam mortos. Ela gesticulou em direção aos outros. Todos vocês.
A essa altura, eu já teria morrido 100 vezes, Atara. E continuarei morrendo. Kalen deslizou a espada para a bainha e passou a mão pelos cabelos encharcados. Tente de novo. Acho que você não entende, disse o elfo, encarando Kalen. Não importa quantas vezes façamos isso. Você morre. Você sempre vai morrer. Atara, pare. Aeson se colocou entre Atara e Kalen, erguendo a mão. Estamos todos cansados. Já chega por hoje. Não. Kalen balançou a cabeça, aproximando-se de Atara. Qual é o seu ponto, Atara? Quer que eu desista como você fez? Aeson colocou a mão no peito de Kalen, tentando empurrá-lo para trás. Seu olhar era frio e duro. Kalen, pare. Kalen afastou a mão de Aeson com um gesto brusco, empurrando-o para o lado e ficando a menos de 30 centímetros de Atara. Não precisou olhar para saber que Valeris pairava atrás dele, o pescoço esticado para frente, as asas abertas, a raiva fervilhando em suas almas compartilhadas. Diga-me, disse ele, encarando Atara nos olhos. É isso que você quer? Atara não hesitou. Para surpresa de Kalen, sua própria raiva não foi correspondida. Os olhos de Atara carregavam uma profunda melancolia, sua expressão suavizando-se. Eu não quero que você morra. Muitos de nós já morremos. Essa não é uma escolha sua. A guarda do dragão vai te despedaçar, Kalen. Pedaço por pedaço. Eles já mataram centenas de nossa espécie. Draleide muito mais velhos e sábios que você. E agora, pelos relatos que estamos recebendo, mais Draleide sobreviveram em Linalion. Eu me sentiria feliz se eles não tivessem se juntado aos Astirlina. Atara cuspiu a palavra como se fosse veneno. O sem-fé, o nome que os elfos de Aravel deram aos seus parentes em Linalion. Se os elfos de Linalion emergiram, é apenas para guerra e morte. Eles desprezam os humanos e nos desprezam por estarmos ao seu lado. O cenário está mudando rápido demais, e você não está preparado. A respiração de Kalen estava irregular. Ele teve que se controlar para não fechar a mão em um punho ao lado do corpo. Inclinou-se para frente, vendo o brilho púrpura incandescente de seus olhos refletido nos de Atara. Você pode ficar aqui e continuar se escondendo, mas eu não vou. Já perdi muito para continuar fugindo e me escondendo. Chega! Chega! Atara balançou a cabeça, franzindo os lábios. Ela se virou para Aeson. Chega, Aeson! Achei que conseguiria, mas não consigo. Não estou treinando ele só para vê-lo morrer. Não posso fazer isso. Atara lançou um último olhar para Kalen, depois se virou e foi embora. Kalen olhou em volta do planalto. Aeson tinha razão, todos pareciam cansados, seus peitos subindo e descendo pesadamente enquanto a chuva caía sobre eles. Poderiam dormir mais tarde. Ele se virou para Aeson, o vento jogando seus cabelos encharcados sobre o rosto. De novo. Valérias curvou-se, abaixando-se até o chão e estendendo a pata dianteira enquanto Kalen subia em suas costas. Ao se posicionar na nuca de Valérias, Kalen ouviu a voz do pai em sua mente. O sol se porá e nascerá novamente, e assim será no dia seguinte e no outro. Os deuses cuidam dessas coisas, mas é pela nossa própria vontade que nos levantamos quando caímos. Kalen encheu os pulmões com ar pesado e úmido, pressionando as mãos contra as escamas do pescoço de Valeris. Não vou ceder. Valeris bateu as asas e alçou o voo.